Uma hora de conversa, de perguntas incómodas ou de questões pertinentes. Uma hora para saciar a curiosidade e divulgar as mais recentes descobertas científicas que impactam as nossas vidas e a sociedade. Uma hora que passa num instante. Uma hora de ciência com impacto. Sejam bem-vindos, o meu nome é Paulo Caetano e esta é a 4ª temporada do podcast Ciência com Impacto. Hoje estamos em Bragança, a gravar no Centro de Arte Contemporânea Graça Moraes e o meu convidado de hoje é Hélder Gomes. Hélder, muito obrigado por estar aqui connosco. Obrigado eu, é um prazer estar aqui. O Hélder licenciou-se em Engenharia Química pela FEUP em 1997 e em 2002 concluiu o seu doutoramento na mesma especialidade, ainda na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. É, desde fevereiro de 2019, coordenador do Departamento de Química e Biotecnologia do Instituto Politécnico de Bragança, é autor de 74 artigos científicos, para além de comunicações orais em congressos, pósteres e diversos outros documentos científicos. E é investigador do CIMO, o Centro de Investigação da Montanha. Hélder, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui na Ciência com Impacto. Eu sei que os resíduos e a valorização dos resíduos tem sido, nos últimos anos, uma das suas prioridades em termos de investigação. E sei que neste momento está envolvido num projeto para a valorização do composto que resulta dos resíduos sólidos urbanos que todos nós produzimos nas nossas casas. E que um dos vossos objetivos é transformar esse composto em materiais, em biomateriais, para serem usados como adsorventes e catalisadores em processos ambientais. Ia-lhe pedir que nos explicasse primeiro o que é que são estes biomateriais e depois como funcionam, quais é que podem ser as suas aplicações. Muito bem, portanto, esse tópico que está a referir está enquadrado num projeto transfronteiriço que nós estamos a coordenar. Portanto, é um projeto que envolve instituições de Portugal e de Espanha, portanto, e que tem objetivos mais alargados, para além dessa transformação em materiais, portanto, também o aproveitamento energético, o estudo do aproveitamento energético desse composto. E depois também quero detalhar, digamos, já sei que não é tanto a sua especialidade, mas quero detalhar um bocadinho essas várias facetas do projeto. A nossa contribuição no projeto, então, respondendo mais diretamente à sua pergunta, portanto, é a transformação desse resíduo, eu não lhe posso chamar resíduo, para nós é uma matéria-prima, mas também é um produto comercial. O problema do composto é que, devido à sua origem, que tem a ver com o facto de vir da recolha indiferenciada de resíduos sólidos urbanos, portanto, as suas aplicações comerciais são muito limitadas. Portanto, há um excesso de composto que depois tem o seu fim em aterro. Portanto, uma forma de valorizar esse material é transformá-lo em materiais de carbono, portanto, que é uma área em que nós trabalhamos em investigação há muitos anos, e esses materiais de carbono serem depois utilizados como adsorventes, quer para remoção de contaminantes em correntes gasosas, quer para remoção de contaminantes em correntes líquidas e também aproveitar a sua flexibilidade em termos de alteração das características químicas e texturais desses materiais para também atuar como catalisadores em processos de degradação de poluentes em fase líquida. Estamos a falar fundamentalmente de utilizações de cariz industrial, de finalidades industriais. Sim, o nosso objetivo centra-se sempre mais em conseguir tratar problemas provenientes de instalações industriais e não tanto de águas urbanas, por assim dizer, que existem processos como os processos biológicos que normalmente dão conta dessa situação. Portanto, as águas industriais normalmente têm características mais difíceis de tratar, portanto, e nós procuramos um bocado atuar a esse nível. E aqui que entram os adsorventes e os catalisadores? Sim, os adsorventes e os catalisadores, no fundo, permitem ultrapassar essa questão, portanto, tratando essas águas industriais, portanto, e agroindustriais, também trabalhamos bastante com o setor agroindustrial, portanto, e propor soluções de tratamento para essas mesmas. Para quem nos segue, explique-nos um bocadinho o que é este composto. Este composto é o que resulta dos resíduos orgânicos que produzimos, é isso? Pronto, vindo um pouco mais atrás, portanto, nós como cidadãos, portanto, geramos os nossos resíduos, não é? E colocamos normalmente no contentor verde, não é? Portanto, esse são os resíduos sólidos urbanos ditos indiferenciados.
Portanto, esses resíduos sólidos urbanos aqui na nossa região vão para uma unidade de tratamento mecânico e biológico, portanto, onde se separam diversas frações, incluindo inorgânicos, incluindo metais, incluindo plásticos, e obtém-se uma fração orgânica que serve para uma unidade de digestão anaeróbia. Nessa unidade... Que é a compostagem? Ainda não. Não, ok. Ainda estamos antes da compostagem. É uma transformação biológica em que há a geração de um gás, que é o biogás, que tem um potencial energético, contém metano, portanto é queimado e produz energia elétrica. Produz depois também uma corrente que não é digerida, que resulta em outras correntes, uma líquida, que são águas lixiviantes, e resulta num produto sólido que depois de maturado, portanto, leva à formação do composto, que tem aplicações agrícolas. Agora, dada a sua origem, não é em qualquer aplicação agrícola. Portanto, são em aplicações, por exemplo, em culturas de árvores com uma rotação de um ano, por exemplo, e não, por exemplo, em leguminosas, não pode ser utilizado, pelo que há um excesso de produção desse composto. E esse é o problema, não é? E esse é o problema, e as empresas que gerem esse tipo de resíduos, portanto, têm interesse em encontrar formas de valorizar, portanto, e de poder escoar também com outras aplicações. Portanto, no fundo, o que estamos a tentar é que esse excesso de composto, que não tendo outras alternativas vai para aterro, portanto passa a ser um resíduo, possa ser valorizado e ter outras aplicações, o que de alguma forma o transforma numa matéria-prima de qualquer coisa, não é? E portanto estamos aqui a entrar num circuito, numa economia circular, como agora está na moda. Precisamente, portanto nós olhamos para esses resíduos, não com essa denominação, mas como a denominação de matéria-prima. Para nós esses resíduos é matéria-prima, portanto, e contribuem para os objetivos da União Europeia, que pretendem, no fundo, transformar toda esta economia geradora de resíduos numa economia circular em que tudo é aproveitado. Portanto, no limite, portanto, isso é um cenário ainda muito idealizado, mas há metas para chegar aí, teríamos aterro zero. Portanto, não haveria resíduos. Portanto, os próprios aterros, portanto, existem projetos e ideias de fazer mineração do que contém lá atualmente. Para se poder aproveitar como matéria. Para se poder aproveitar como matérias-primas para outras aplicações, sim. Neste âmbito deste trabalho que nos está a descrever, de valorização deste composto, existem outras valorizações para além daquelas que falámos, e eu queria detalhar algumas delas um pouco, porque sei que não está tão envolvido, sei que coordena o projeto, mas não está, enfim, envolvido em todas as suas componentes, mas conhece-as, e algumas chamaram-me particularmente a atenção. Uma das que me chamou a atenção tem a ver com a produção de novos materiais, nomeadamente materiais de construção como os solocimentos. Que material é este? Certo. Portanto, lá está, como disse, portanto, é um projeto que envolve 5 instituições, portanto, 5 parceiros no consórcio, todos eles com as suas valências. Portanto, no caso particular que está a destacar, portanto, é um parceiro que também está dentro do Instituto Politécnico de Bragança, portanto, dentro do Departamento de Engenharia Civil. Os meus colegas nesse departamento já produzem tijolos misturando solo e cimento, portanto, e incorporando resíduos, portanto, de outras naturezas, portanto, nas suas investigações. Portanto, surgiu a ideia de testar, no fundo, a incorporação do composto nessas formulações e ver, portanto, a adequabilidade dos tijolos que se conseguem produzir. Portanto, foram feitos vários ensaios, a produção de vários tijolos, produção de parede, ensaios de resistência ao fogo, e obteve resultados que posso dizer que são interessantes. Obviamente que há outros materiais que dão melhores características, mas pode-se dizer que... Mas, se calhar, não tem esta vantagem, que é incorporar parte do resíduo, não é? Sim, e além disso, a vantagem é económica, portanto, que é um resíduo de baixo custo, não é? Portanto, e transforma o material final também num produto com baixo custo. E, portanto, em última análise, podemos imaginar que este tipo de materiais podem ir para o mercado. Sim, a ideia é essa. Portanto, a nossa investigação não está focada em colocar o produto no mercado, porque depois normalmente temos também parceiros que são transferidores de tecnologia, portanto temos centros tecnológicos normalmente que se associam aos nossos projetos, portanto, e aí sim fazem essa análise
mais Mais focada fino, e fazer a ponte entre a investigação que fazemos em laboratório e a indústria. Outro dos temas, outra das valorizações que vocês encontraram para este composto, e há pouco o Hélder deu quase um cheirinho disto, é um fertilizante líquido. Ou seja, no fundo é um lixiviado que resulta deste composto, que é enriquecido com nutrientes e que pode ter aplicações na agricultura, é isso? Certo. Aí nesse tópico da valorização agronómica, portanto, incidimos sobre duas vertentes. Portanto, o composto contém nutrientes, contém azoto, contém fósforo, contém potássio. Neste caso, os colegas da Universidade de Valladolid, que também têm experiência na temática, estudaram diferentes processos de extração desses nutrientes para, dessa forma, poder viabilizar a formulação de um fertilizante. Há uma outra vertente, que é as águas lixiviantes que saem do processo, que também contém esses nutrientes, mas para além disso contém compostos que são indesejados. Portanto, o que se fez foi desenvolver um processo que permita remover, por exemplo, metais e outros compostos que não interessam. E cumprir a legislação de fertilizantes organominerais, portanto, fertilizantes líquidos. Uma outra vertente que não focamos é a vertente de valorização energética, que era uma das que atraía mais as empresas envolvidas. Portanto, que é quase mais imediata, não é? Sim, portanto seria, podemos dizer, a primeira prioridade do projeto, que seria avaliar o potencial energético desse composto e aplicá-lo depois em processos de valorização térmica e energética. E portanto aqui estamos a falar da termoquímica e da gasificação, não é? Exatamente, e o que foi concluído é que, não sendo, por exemplo, um potencial tão forte como é uma biomassa, claro. Tem um potencial acima de metade desse potencial. Portanto, o que não descarta a implantação de unidades termoquímicas nas próprias empresas para alimentar a energia até das próprias empresas. Mesmo depois de extraído o metano que está associado? Sim, isso o composto surge a jusante disso. Ok. Estes resíduos urbanos já são muito usados, como falámos há pouco, na agricultura, na compostagem. E o que eu lhe queria perguntar é se podemos funcionar em escala, ou seja, enfim, tendo em consideração a quantidade de pessoas que existem, nomeadamente nos grandes centros urbanos, se podemos criar aqui escalas, economias de escala que viabilizem, digamos assim, estas soluções que agora estão a ser estudadas de um ponto de vista mais experimental e mais técnico. Sim, a ideia é evoluir para níveis de demonstração superiores. Neste projeto, em termos da valorização energética, chegamos a ensaios em escala piloto, portanto, em reatores de combustão, de gasificação, portanto, onde são inseridas muitos quilos de amostra, não é? Portanto, a ideia é, porque depois nesse projeto saem soluções tecnológicas, portanto, foi criado um guia de boas práticas e uma ferramenta de gestão que permite depois aos gestores de resíduos, portanto, avaliar as várias possibilidades existentes e estudar a implementação deles. Era isso que eu também ia perguntar. Vocês, para além deste trabalho específico de valorização do composto, debruçaram-se também sobre esta questão das boas práticas para quem gera, digamos, os locais que recepcionam os resíduos. Sim, e devo referir que o consórcio integra uma empresa do setor. Portanto, a problemática foi apresentada precisamente pela empresa do setor. Portanto, eles próprios sentiram a necessidade de perceber, enfim, de que forma, quais seriam as formas mais corretas de poderem gerir esses resíduos, tendo em vista a sua valorização. Sim, porque tem havido um acompanhamento constante, portanto, da empresa, e a ideia agora é alargar a todas as entidades do setor, através da divulgação, através da disseminação desses materiais, do guia de boas práticas, da ferramenta de gestão, que permita, no fundo, generalizar o conhecimento adquirido, não é? E quais é que acha que são os setores
de atividade mais sensíveis, mais receptivos numa primeira fase, são os tais da valorização energética, é isso? Essa é a vertente mais Os atrativa. outros são mais complicados. Os outros terão aplicações mais de substituição, não é? Portanto, a substituição de materiais de construção, Sim. a substituição de sorventes, de catalisadores que existam no mercado, ou de fertilizantes, enquanto que a valorização, tem um percurso mais longo, há um percurso mais longo energética é algo claro. que transforma logo um problema, claro. portanto, numa mais-valia. Claro. Mas nem todos os resíduos sólidos urbanos são de composto. Hoje em dia, enfim, nas últimas décadas, sabemos que há uma quantidade crescente de plástico a integrar os nossos resíduos sólidos. E o Hélder também está atento à valorização destes resíduos de plástico, quer na produção de combustíveis, quer também, mais uma vez, na produção de nanomateriais de carbono a partir destes resíduos de plásticos. Fale-nos um pouco aqui deste vosso projeto. Sim, esse é um projeto que temos também em colaboração com a indústria, portanto, neste caso com a mesma empresa que está no projeto que referimos anteriormente, o Valorcomp. Este é o Plastic to Fuel and Mat. Os plásticos têm sido um hot topic ultimamente, e Sim. há muita legislação a sair para impedir a utilização de plásticos ou a fazer a sua substituição. Portanto, estima-se que na Europa existe a produção de cerca de 50 milhões de toneladas de plásticos. Portanto, e a ideia que temos como cidadão é que se fizermos uma separação desses plásticos, tudo é reciclável. Mas não é assim, não é? Mas a realidade não é assim, infelizmente. Não é assim. Há muito plástico que não é reciclável, principalmente plásticos com composições mistas, portanto, contendo diferentes polímeros, e muitos acabam por acumular nos centros de gestão de resíduos e mesmo para aterro. Portanto, em Portugal, os últimos dados apontam para cerca de 39% de plásticos que acabam em aterro. Mas mesmo, deixe-me só interromper, Sim. mesmo os plásticos, como os PET, aqueles que são potencialmente... Certo. Como esta garrafa. Nesta garrafa. Aqueles que são potencialmente recicláveis, muitas vezes não têm viabilidade económica, ou seja, muitas vezes as pessoas separam-nos, as entidades separam-nos, mas depois esse plástico acaba por não ser valorizado, por exemplo, através da reciclagem, não é? Sim, na realidade, pronto, há linhas de reciclagem que são mais facilitadas para plásticos como o PET, mas muito deste plástico também acaba no lixo indiferenciado. Pois, também é verdade. Sim. Portanto, e é depois separado nas unidades de tratamento portanto, e tem muitos contaminantes, o que torna depois também, em termos muitas económicos, vezes impossível, não é? Fazer essa limpeza claro. e conseguir, no fundo, fazer a reciclagem. Portanto, o que o projeto procura abordar é uma forma... processos alternativos, não é, de transformar estes materiais, portanto, abordando diferentes tipologias de plásticos, desde o polietileno, o polipropileno, o poliestireno, portanto, diferentes tipologias de plásticos, e o que fazemos é, através de um processo de pirólise, portanto, um cracking térmico, transformar estes plásticos tipicamente surgem três correntes em processos de pirólise. Uma corrente gasosa, que normalmente é descartada, ou pode ter fins energéticos, uma corrente líquida que pode levar aos tais combustíveis que tinha referido, portanto, e uma corrente sólida, que pode ser transformada num carvão, não é? O que nós queremos aqui de inovação fazer é aproveitar a corrente gasosa, que são gases voláteis que resultam do cracking térmico do polímero, e fazer a produção de nanomateriais. Nanomateriais de carbono, como nanotubos de carbono, que têm aplicações nobres, portanto, na área da energética, como células de combustível, em dispositivos eletrónicos, e são materiais normalmente com valor económico bastante elevado. Portanto, nós temos testado diferentes condições de realização desse processo e temos conseguido obter materiais de carbono como desejado. Portanto, é um projeto que ainda está em curso, portanto esperamos ainda conseguir... Ainda não tem os resultados definitivos? Definitivos, não, mas temos bons resultados. Sim. E queria fazer aqui um interregno e falar aqui um pouco do percurso do Hélder. O Hélder começa na FEUP e depois acaba por vir aqui para Bragança. Na FEUP já se dedicava a este tipo de química, chamemos-lhe assim, ou os seus interesses eram outros?
Ora bem, estamos a falar de um período que tem mais de 20 anos, obviamente. Sim. Que vai havendo alguma Já está aqui alguma modulação. Em Bragança há mais de 20 anos? Está aqui desde quando? Posso contar, desde o início então, como tinha referido na introdução, portanto eu terminei a minha licenciatura em 1997, portanto tive uma breve passagem pela indústria, estive num setor de investigação e desenvolvimento de vernizes, sempre gostei do conhecimento, sempre tive curiosidade, investigação. Por isso estar num departamento de investigação aliciava-me. Mas, e neste caso com uma componente prática, não é? Porque como estava na indústria, só que a indústria, investigação... ou naquela altura, estamos a falar em 97, tinha se calhar uma componente demasiado prática, porque, portanto, no caso particular das tintas e dos vernizes... Era muito focada, claro. É baseada em formulações, ou funciona ou não funciona. Se não funciona, já não interessa saber porquê. Claro. Portanto, eu sempre tive essa curiosidade em perceber a parte fundamental, conhecer os mecanismos, conhecer o detalhe da química que está por trás. Portanto, ainda nesse ano de 97, um professor que apostou muito em mim na Faculdade de Engenharia durante a licenciatura, que é o professor Joaquim Faria, portanto, a quem aproveito aqui para agradecer, portanto, esse apoio, convidou-me para doutoramento, portanto, numa temática que acaba por ser um pouco diferente, como lhe vou explicar, mas acaba por ser um pouco o que acabo por ainda fazer. Ou seja, na altura era o desenvolvimento de catalisadores para o tratamento de águas por um processo de oxidação que é conhecido como oxidação, em inglês, wet air oxidation, portanto é uma oxidação com ar a alta temperatura e pressão. Ou seja, o tratamento de águas, as águas contaminadas já são um resíduo. Sim. Não é? Portanto, e nós transformamos essas águas num produto, portanto, em algo que pode ser descartado, claro. Não é? E que, em último fim, será utilizado para depois produção de água potável, certo? Portanto, a temática dos resíduos está desde o início, só que era um resíduo líquido, Sim. Não é? E com o tempo e o facto de utilizarmos catalisadores, são materiais sólidos, no processo, com o tempo surgiu a ideia desses materiais sólidos previrem de resíduos também. Os resíduos sólidos que agora estamos a falar. E depois como é que acontece a vinda aqui para, exatamente. Portanto, para o Politécnico de Bragança? Então, devido a esse convite, em 1998 iniciei o meu doutoramento, com uma bolsa da ciência, da Fundação para a Ciência e Tecnologia. As bolsas da FCT têm um limite, não é? Porque eu acho que nunca se acaba um projeto de doutoramento. Sim. Nunca se acaba um projeto de investigação. Existem sempre outras perguntas que é preciso responder, perguntas não é? que queremos responder. E se nós quisermos responder a todas as perguntas, nunca vamos acabar. Claro. Só que as bolsas da FCT têm um período limitado, não é? Portanto, tem um máximo de 4 anos. Portanto, quando estava perto desse término, portanto, procurei alternativas no país e fora delas. Portanto, tive algumas ofertas, e uma delas era aqui em Bragança, portanto, em 2001, para uma posição de assistente de primeiro triênio. Portanto, agradou-me o projeto, tinha muitos colegas que também tinham passado, ou que tinham ligação à Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Na verdade, existe uma grande ligação aqui entre o Politécnico de Bragança e a FEUP, não é? Sim, em particular no departamento... Em Química, não é? Sim, que coordena o Departamento de Tecnologia Química Sim. e Biológica. A grande maioria dos colegas, portanto, fizeram a formação como eu. Portanto, sim, há uma longa relação. Sim. Na FEUP, doutoramento na FEUP, e mantivemos-nos ligados aos laboratórios, pronto, onde fizemos o doutoramento na FEUP. No meu caso em particular, o Laboratório de Catálise de Materiais, portanto, coordenado pelo professor José Luís Figueiredo, que também conhece, que diz que já foi nosso entrevistado na Ciência com Impacto. Exatamente. Portanto, mantive essa ligação e mais recentemente, em 2018, portanto, houve, no fundo, uma reestruturação das unidades de investigação e esse grupo que tinha ligação ao laboratório no Porto, portanto, ficamos agora integrados no Centro de Investigação da Montanha. No CIMO. Sim, que é uma unidade onde também estamos bem, uma unidade reconhecida pela FCT com classificação de excelente. Portanto, muito... Então, voltemos aqui ao seu trabalho mais cotidiano de investigação e uma das, quando eu estava a preparar esta nossa conversa, um dos temas que me pareceu muito interessante e com o qual me cruzei foi que outro dos seus trabalhos de investigação, outro dos seus estudos,
ainda na ordem dos resíduos, como não podia deixar de ser, são os resíduos que resultam da produção vitícola. Ou seja, o Helder tem também procurado formas de valorizar os resíduos da produção vitícola. E aqui falamos em extrair, purificar e concentrar compostos bioativos. Queria lhe perguntar que compostos bioativos são estes que resultam deste tipo de resíduos e quais é que são as suas potenciais utilizações? Ok. Tenho que contextualizar primeiro. Sim. Os dois projetos que referiu anteriormente, portanto, são coordenados por mim e pela minha equipa, não é? O que tem acontecido é que temos tido procura de empresas com os seus problemas. Que é bom sinal, não é? É um reconhecimento. E dentro do CIMO, portanto, temos a boa prática, depois de reunir as pessoas que são ou que se parecem mais adequadas para a resolução dessas problemáticas, portanto, e forma-se uma equipa. Okay? Uma equipa que acaba por ser diversificada. E multidisciplinar. E multidisciplinar também. Nesse projeto em concreto, é um projeto em que eu não estou a coordenar, em que participo, numa atividade que não a que está a referir. Okay. Portanto, essa atividade de extração de compostos, portanto, os resíduos vinícolas têm compostos na sua composição com propriedades que depois podem ser utilizadas em aplicações farmacêuticas, alimentar, cosmética, portanto, e requer processos de separação para recuperar e de concentração para depois tornar eficazes, no fundo, a aplicação desses compostos. Portanto, uma das vertentes desse projeto é precisamente essa separação e concentração de compostos bioativos, normalmente compostos polifenóis, antocianinas, portanto, compostos com capacidade antioxidante, antibacteriológica, portanto, com diversas propriedades que depois permitem a sua aplicação nesses setores que descrevi. E isso está ligado à construção de um protótipo, é isso? Nesse projeto em específico está prevista a construção de um protótipo. Aliás, já estão a ser adquiridas já os componentes para a construção desse protótipo. A minha intervenção nesse projeto, se me permite também sim, claro. Referir, tanto a minha área da atuação, mais uma vez a valorização de um resíduo, mas um resíduo diferente. Portanto, nesse processo de produção do vinho é necessário a sua filtração, para o tornar mais claro, para remover compostos indesejados, e o processo de filtração usa terras diatomáceas, portanto, que são materiais compostos por sílica, e no final do processo resultam essas terras, portanto, com os compostos, no fundo, absorvidos. Claro. E depois o fim atual é mais uma vez o aterro. Portanto, a empresa abordou-nos especificamente com o objetivo de saber o que é que podia fazer com esses resíduos. Mais uma vez, para evitar o aterro. Exatamente, que tem sempre custos, não é? E encontramos várias possibilidades que estamos a explorar nesse projeto. No nosso caso em concreto, tendo em consideração a composição do resíduo, pretendemos produzir geopolímeros, que são materiais de aluminosilicatos, que podem ser substitutos do cimento. Portanto, mais uma vez, voltamos aqui à colaboração com a parte civil. Portanto, sendo que, em termos de análise de ciclo de vida, tanto a produção de geopolímeros, para além de ser mais económica, permite reduções de dióxido de carbono de 70% a 80% do que a produção o que também é um dado muito importante, que é uma questão em termos de sustentabilidade ambiental, portanto, que é algo que também procuramos, estivemos sempre ligados ao ambiente, como disse, o tratamento de efluentes e tudo isso. Por outro lado, pretendemos também, com os geopolímeros, produzir membranas para depois tratamento de águas residuais, nomeadamente nesta interação com a indústria vinícola, neste caso, águas residuais vinícolas. Portanto, e sei que também está ligado ao tema da valorização do bagaço que resulta do azeite, é isso? Ok, esse é um outro projeto, quer este que falei agora da indústria vinícola, quer esse que está a referir com o setor da produção de azeite. São projetos recentes que iniciaram este ano. Portanto, temos ainda não há grandes resultados. Um percurso a fazer, mas temos objetivos bem concretos, não é? Nesse caso, portanto, da produção de azeite,
Portanto, houve uma transformação da tecnologia na última década. Sim. E agora os lagares de azeite essencialmente operam com tecnologias de duas fases. Portanto, produzem o azeite e produzem um bagaço contendo muita água, um bagaço úmido, 70% ou 80% de água. Esse bagaço ainda contém cerca de 3% de óleo e é enviado para umas empresas que são empresas extratoras desses óleos, portanto, onde ainda conseguem recuperar e utilizar e produzir óleos alimentares a partir dessa extração. Óleos alimentares de menor qualidade, não é? Não se compara com o azeite, acho. Não, o azeite é um produto. É um produto, portanto, mais nobre e depois há, digamos, será um outro produto. Um subproduto. Exatamente. E resulta desse processo um bagaço seco, depois já tem processos de secagem, etc. Sim. Resulta um bagaço seco, que atualmente é vendido, okay. Sim, para ser queimado, precisamente, okay. para valorização energética. Mas tem um custo muito, muito baixo, claro. E depois está sujeito também a uma taxa ambiental. Portanto, a utilização desses resíduos para a geração de energia, portanto, tem uma taxa ambiental também são poluentes, associada. Isso também são poluentes e, portanto, talvez daí a taxa ambiental, não? O poluente é o gás, o dióxido de carbono na queima okay. é considerado, no fundo, algo a evitar, não é? Portanto, há uma taxa ambiental nesse contexto. Portanto, a empresa está interessada também em valorizar, ou formas de valorizar, portanto, e é aí que o projeto nasce. E que ideias é que já têm para isso? Pronto, na nossa intervenção mais concreta, depois também há sempre tarefas de análise de ciclo de vida, etc. Claro. Mas na nossa intervenção em concreto, mais uma vez, ainda da nossa expertise e a ligação aos materiais, portanto, nós pretendemos transformar esse bagaço em biochars, portanto, por processos de pirólise, materiais que depois têm o seu valor comercial e que podem ser aplicados em solos, para remediação de solos, podem ser aplicados, mais uma vez, como adsorventes ou catalisadores, portanto, em tratamentos de correntes, quer gasosas, quer líquidas contendo poluentes. Portanto, o que eu reteria aqui desta nossa conversa à volta dos resíduos e da sua valorização é que há uma preocupação muito firme, muito patente lá está, como falávamos há pouco, de economia circular, não é? De não olhar para os subprodutos e para os resíduos como resíduos a descartar, mas de alguma forma dar-lhes uma segunda vida e, em muitos casos, uma segunda vida muito nobre, muito útil, não é? Sim, nós encaramos os resíduos, como tinha dito, como matérias-primas e encaramos-los também como um desafio, porque, por vezes, quando é apresentado um problema e a existência de um resíduo, não é fácil encontrar logo, no momento, essa solução. Portanto, por vezes temos, não é óbvio, não é? Temos um brainstorming claro. Intenso por trás, não é? Claro. Que leva depois à geração das ideias e à criação de um projeto. Por exemplo, às vezes as próprias valorizações geram outros subprodutos ou outros resíduos que tentamos também fazer a integração de forma a poder encarar, então, todo o início do problema na perspectiva da economia circular. Por exemplo, neste caso que estávamos a falar, eu já lhe tinha dito que num processo de pirólise resulta sempre uma corrente gasosa. Né? Aqui o objetivo era a produção do biochar neste projeto. Essa corrente gasosa, nós estamos a tentar ver formas de a valorizar. Okay. Ou seja, não é um subproduto que descartamos. Sim. Há sempre uma tentativa de ir um bocadinho mais fundo. Sim, e o que é que tem agora? Fechar o ciclo. Sim. E o que é que tem agora entre mãos, para além destas, nomeadamente estes dois últimos projetos que falámos, que, como o Hélder disse, são muito recentes, que desafios é que tem agora no seu departamento, na sua área, que possamos, enfim, levantar um pouco o véu? Ora bem, estes projetos que estão a iniciar para nós já são os desafios, mas estamos sempre receptivos, portanto, a novos problemas, portanto, a resíduos que nós ainda não tínhamos trabalhado. Porque os resíduos não param, não é? Quer dizer, aquilo que nós mais produzimos, infelizmente, com o crescimento da humanidade e dos produtos, são resíduos, não é? E, portanto, deduzo que vocês também sejam muito procurados para resolver estes problemas. Sim, vai havendo procura por parte das empresas e depois é preciso fazer essa análise, portanto é preciso
portanto, reunir primeiro a um nível superior e identificar as pessoas mais adequadas, portanto, dentro da estrutura. Portanto, como sabe, o CIMO tem mais de 100 pessoas a trabalhar, não é? Portanto, todas elas têm a sua especificidade, portanto, claro. e é na análise do problema que as empresas nos apresentam que depois podemos direcionar para algumas pessoas. Ou seja, pode acontecer, de facto, ter-me sido colocado um problema e ao final eu não participar na resolução desse problema. Claro, obviamente. Sim. Hélder, muito obrigado por esta conversa, muito obrigado por esta partilha e muito obrigado pelo facto de estar à procura de formas de valorizar os resíduos que nós, com a humanidade, que a comunidade produz. Ciência com Impacto despede-se. Regressamos na próxima semana com outro tema e com um novo convidado. Até lá. Ciência com Impacto é um projeto que conta com o apoio da Bondalti, a maior indústria química portuguesa.